Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje estamos recebendo George Beebe, ex-diretor de análise da Rússia na CIA e atual diretor de grande estratégia no Quincy Institute. Então seja bem-vindo de volta. Muito obrigado. Então, Trump vem alertando que vai se retirar das negociações sobre a Ucrânia se não houver progresso. Muitas pessoas argumentam que essa seria a melhor maneira de acabar com a guerra, já que a alternativa seria um colapso muito mais lento da Ucrânia, com mais mortes e destruição, o que também envolveria ainda mais os Estados Unidos no conflito. Eu tendo a ser muito simpático a esse argumento. No entanto, você publicou um artigo argumentando que isso seria um grande erro. Nas suas palavras, isso deixaria uma ferida aberta e infeccionada na Europa. Refleti bastante sobre o seu argumento, que achei excelente e muito convincente. Então agora estou reconsiderando minha posição. Gostaria de saber se você poderia expor seu argumento sobre por que Trump não deveria se retirar dessas negociações. Bem, vamos imaginar um cenário. Vamos supor que Trump diga, sabe, não vamos conseguir nenhum tipo de acordo de paz, nenhum tipo de cessar-fogo tão cedo. E é melhor cortar nossas perdas agora. Deixar claro que os Estados Unidos não vão mais se envolver nesse conflito e colocar o peso sobre a Rússia e a Ucrânia e potencialmente a Europa para resolverem isso por conta própria. E eles farão isso sem qualquer envolvimento dos Estados Unidos. E se as coisas piorarem, não é nosso problema, é deles. Agora, o que acontece a partir disso? Então, vamos imaginar que os Estados Unidos realmente cortam todo o seu envolvimento. E isso significa não apenas que não estamos mais enviando armas para a Ucrânia usar nesta guerra, mas também que não estamos mais fornecendo dados de inteligência que os ucranianos absolutamente precisam. Se quiserem usar armas ocidentais guiadas por precisão no campo de batalha contra a Rússia, as quais não funcionam sem os dados de direcionamento que só os Estados Unidos podem fornecer. Os europeus não têm acesso a esses dados que permitiriam aos ucranianos usar essas munições guiadas por precisão. Portanto, isso é um problema imediato para os ucranianos no campo de batalha. Além disso, o Starlink, a rede de comunicações via satélite de Elon Musk, que temos fornecido aos ucranianos desde o início desta invasão, que permite que as forças ucranianas no campo de batalha se comuniquem de forma mais ou menos segura e praticamente impossível de ser bloqueada, também deixaria de estar disponível para eles. E agora eles estão tendo que se comunicar entre si, usando meios que os russos provavelmente poderiam bloquear, interromper e espionar, o que é outra desvantagem significativa para os ucranianos no campo de batalha. Mas além disso, os Estados Unidos e a OTAN têm usado patrulhas AWACS, que são sistemas de vigilância e reconhecimento aéreo de defesa, dependendo de aeronaves que não voam no espaço aéreo ucraniano. Elas voam sobre o espaço aéreo europeu, mas perto o suficiente para monitorar o espaço aéreo ucraniano e ajudar a direcionar a defesa aérea da Ucrânia contra ataques de mísseis, bombas e drones. E se retirássemos esse apoio, estaríamos em uma situação em que os ucranianos ficariam essencialmente muito vulneráveis, não apenas a ataques terrestres da Rússia, mas também a ataques massivos de mísseis e bombardeios contra partes da Ucrânia que os russos realmente não atacaram de forma concentrada, devido às preocupações com uma escalada para uma guerra direta com os Estados Unidos e a OTAN, o que de repente deixaria de ser um impedimento. E poderíamos muito bem estar diante de uma situação em que não veríamos mais um impasse contínuo e lentamente desgastante, com os russos fazendo avanços incrementais em terra e pressionando a capacidade da Ucrânia de manter uma força de combate eficaz ao longo do tempo, mas sim uma situação em que a Rússia poderia tirar proveito de uma superioridade aérea bastante significativa sobre a Ucrânia. Isso poderia ser bastante catastrófico para as forças ucranianas.
Agora, se fizéssemos isso, e os russos realmente atacassem os ucranianos de forma intensa, tanto pelo ar quanto por terra, qual seria a reação do Ocidente? Bem, eu garanto que não seria. Ah, bem, não é nossa guerra. Isso não é culpa do Trump. Essa foi a guerra do Biden, na qual ele se envolveu, e o Trump tentou resolver, mas simplesmente não tinha solução. Acho que a reação seria: uau, Donald Trump abandonou nossos aliados na Europa e nosso parceiro na Ucrânia. E isso é uma catástrofe que poderia ter sido evitada se Trump apenas tivesse mantido o rumo. Essa provavelmente será a reação política no Ocidente. Agora, será que Trump, nessas circunstâncias, conseguiria simplesmente manter sua posição e dizer: sabe, que pena, não é nossa guerra, não é minha guerra, cabe a esses outros caras. Eles não quiseram chegar a um compromisso, então estamos fora. Eu não acho. Talvez ele conseguisse, mas acredito que provavelmente estaríamos em uma situação em que, politicamente, as pressões sobre a Casa Branca para responder de forma enérgica a essa situação seriam avassaladoras. Não acho que seja politicamente viável se afastar dessa circunstância. Agora, o outro argumento que você ouve é que, bem, podemos buscar uma melhora nas relações com a Rússia, mesmo que não consigamos um acordo de paz, mesmo que não consigamos o fim dos combates na Ucrânia. E minha reação a isso é que, na minha opinião, isso também não é politicamente viável. A maior parte de Washington já se opõe à distensão entre os Estados Unidos e a Rússia. Isso fica bastante evidente no apoio que se vê ao projeto de lei de Lindsey Graham para impor sanções econômicas ainda mais duras à Rússia, e também na resposta pública aos ataques da Ucrânia contra a força de bombardeiros estratégicos da Rússia no fim de semana. Não há muito desejo em Washington por uma melhora nas relações entre Estados Unidos e Rússia. E acho que Trump teria muita dificuldade em buscar isso politicamente sem o fim dos combates na Ucrânia. E além disso, as próprias questões que precisariam ser abordadas na relação entre os Estados Unidos e a Rússia para que ela avançasse, além de uma certa cordialidade superficial entre a Casa Branca e o Kremlin, são exatamente as questões que estão no cerne da guerra na Ucrânia. Ou seja, o apoio dos Estados Unidos à ampliação da OTAN e a insistência dos Estados Unidos na ocidentalização do cenário de segurança europeu, basicamente excluindo a participação da Rússia. Essas são questões que fundamentam a guerra na Ucrânia. Elas também são centrais para a relação bilateral entre as UMs e Rússia. E a menos que sejam enfrentadas, não haverá um acordo na Ucrânia, assim como não haverá uma melhora fundamental na relação bilateral entre as UMs e Rússia. Mas muitas vezes, esse argumento de que precisamos ajudar a Ucrânia, caso contrário ela será sobrecarregada e dominada pelos russos neste conflito, parte da ideia de que esta é apenas uma guerra entre Ucrânia e Rússia, na qual a Rússia tem intenções ofensivas de conquistar o máximo de território possível. No entanto, parece que este é, principalmente, um conflito entre a OTAN e a Rússia, que não foi resolvido. Como consequência, a responsabilidade foi transferida para a Ucrânia, depois que lhe prometeram futura adesão à OTAN, e a OTAN não avançou nesse tema. Então, como você vê essa situação? Porque se a natureza da guerra é um conflito entre a OTAN e a Rússia, contribuições contínuas para a guerra não iriam simplesmente prolongar, senão escalar o conflito entre esses países, OTAN e Rússia. Novamente, você mencionou os ataques às forças nucleares russas. Porque, mais uma vez, a forma como eles veem isso em Moscou é que não se trata apenas da Ucrânia. É um ataque da OTAN às forças nucleares da Rússia. Então, agora estamos considerando, novamente, uma possível confrontação nuclear nos próximos dias entre a OTAN e a Rússia. Portanto, a natureza da guerra não impactaria a análise aqui? Ou como você enxerga a natureza da guerra? Bem,
Eu concordo com você. Acho que há pessoas em Washington, e são muitas, que acreditam que este é fundamentalmente um conflito bilateral entre a Rússia e a Ucrânia, uma guerra de conquista imperial, na qual os russos decidiram que o território que a Ucrânia controla é, na verdade, legitimamente russo e deveria ser retomado pela Rússia, e que a Ucrânia precisa, essencialmente, ser politicamente subordinada à Rússia, se não um membro da Federação Russa. E é sobre isso que essa guerra é fundamentalmente. Acho que isso é um equívoco sobre a dinâmica fundamental que levou a essa guerra na Ucrânia. Certamente há aspectos bilaterais entre Rússia e Ucrânia. Não há dúvida quanto a isso. Mas eles estão sob um guarda-chuva mais amplo de uma disputa geopolítica de longo prazo que vem ocorrendo entre Moscou e Washington desde o fim da Guerra Fria. É uma disputa sobre o formato da arquitetura de segurança da Europa, sobre o papel da Rússia nessa arquitetura e sobre o papel da Ucrânia nessa arquitetura. E isso significa que não é possível resolver esta guerra apenas incentivando um acordo bilateral entre Rússia e Ucrânia. Isso só resolve parte do problema. Isso precisa ser parte de um acordo, mas está longe de ser suficiente para abordar o que a Rússia chama de causas fundamentais desta guerra. E essas causas fundamentais estão, acredito eu, nesse grande cabo de guerra geopolítico que está em andamento e vem se intensificando ao longo das últimas 3 décadas. Portanto, os Estados Unidos estão diretamente envolvidos nesse conflito geopolítico maior. E ele não pode ser resolvido sem o envolvimento direto dos americanos, sem um engajamento direto entre Washington e Moscou para tratar dessas questões geopolíticas centrais. Isso precisa ser feito de uma forma ou de outra. Se não for feito, essas tensões geopolíticas maiores não apenas vão persistir, elas provavelmente vão se intensificar. E acho que os ataques ucranianos à força de bombardeiros estratégicos russos ilustram o porquê. E se você parar para pensar no que aconteceu, acho que é profundamente perturbador. Os bombardeiros que os ucranianos atacaram estavam abertamente expostos em aeródromos russos, ali, à vista de todos, podendo ser vistos do céu. Por que estavam abertamente expostos? Porque as disposições do Tratado New START, o acordo de controle de armas estratégicas entre a Rússia e os Estados Unidos, determinam que essas armas, esses bombardeiros, fiquem abertamente expostos em aeródromos para que os satélites do outro lado possam confirmar que cada parte está cumprindo as limitações do New START. Os Estados Unidos fazem o mesmo com nossos bombardeiros nucleares estratégicos também. Eles ficam abertamente expostos em aeródromos americanos para que o lado russo possa ver que estamos respeitando as restrições numéricas previstas por esse tratado. Agora, a Ucrânia aproveitou essa exibição aberta, exigida pelos acordos de controle de armas entre os Estados Unidos e a Rússia, e disse, ótimo, podemos usar essa abertura, a transparência vital para a estabilidade nuclear entre os Estados Unidos e a Rússia, e explorá-la para atacar um elemento da tríade nuclear russa. Essa é uma situação muito perigosa, em parte porque os russos estão bastante conscientes do que aconteceu. E eles vão ligar os pontos e dizer ou que os Estados Unidos quiseram que isso acontecesse, ou que estamos em uma situação em que eles não podem se dar ao luxo de assumir o contrário, que os perigos de não responder a essa situação de forma muito enérgica são tais que, na prática, isso encorajaria ataques ainda mais perigosos às capacidades nucleares estratégicas da Rússia. Isso vai reforçar as percepções daqueles no Ocidente que acreditam que a Rússia é um tigre de papel, que ela não cumprirá suas advertências sobre linhas vermelhas e que podemos, essencialmente, tratar a Rússia com impunidade, sem medo de escalada, e realizar ataques ainda mais ameaçadores, ainda mais severos ao território russo e às suas capacidades nucleares.
Essa é uma situação extraordinariamente perigosa. Podemos estar em uma situação em que os conselheiros de Putin estão dizendo a ele quase a mesma coisa que os conselheiros de Trump dizem a Trump. Ou seja, que o outro lado fala em paz, mas conduz à guerra. Cada lado está provocando o outro. E não podemos nos dar ao luxo de confiar nas intenções pacíficas que o outro lado afirma ter. E que a única coisa que vai levar essa guerra a uma conclusão é uma abordagem muito mais dura em relação ao outro lado. E se os russos estão pensando assim do lado deles, e os americanos estão pensando assim do nosso lado, podemos estar caminhando para uma situação muito volátil. Agora, isso inevitavelmente vai explodir em um confronto entre os Estados Unidos e a Rússia? Eu não acho. Mas é algo que não podemos simplesmente confiar que não vai escalar. Acho que os Estados Unidos e a Rússia vão ter que tomar medidas ativas, conversando diretamente um com o outro, para desarmar essa situação. Colocar esse conflito em um caminho firme rumo a uma resolução e evitar que a escalada siga por direções que podem ser profundamente perigosas. Mas eu não estou vendo essa difusão. Vejo quase que na mídia ocidental e entre políticos, pelo menos na Europa, quase uma celebração desse ataque às forças nucleares da Rússia. Para mim, isso é bastante extraordinário. Sei que seu histórico foi como diretor da CIA, mas se você estivesse aconselhando o Kremlin agora, não estou dizendo isso para te colocar em uma situação difícil, mas que considerações estariam em jogo? Seria, como você indicou, muito perigoso não fazer nada, porque o fator de dissuasão desapareceria e isso encorajaria o adversário. Claro, você não quer entrar em uma guerra nuclear, mas que tipo de considerações estariam incluídas, sabe, nesse conselho? Bem, como você certamente se lembra, a Rússia revisou sua doutrina de uso nuclear no ano passado e declarou explicitamente que ataques de uma nação não nuclear, realizados com o apoio de um Estado nuclear, poderiam por si só ser motivo para o uso de armas nucleares pela Rússia. Eles também afirmaram que se esses ataques pudessem comprometer as capacidades nucleares da Rússia, isso também qualificaria o uso nuclear por parte da Rússia. Portanto, eles moveram suas linhas vermelhas de forma bastante explícita e transparente para levar em conta o que parece ser exatamente esse tipo de situação, pelo menos do ponto de vista russo. Acho que não há dúvida de que os russos vão olhar para isso e dizer, bem, isso certamente foi direcionado às nossas capacidades nucleares. E além disso, temos motivos reais para suspeitar que os ucranianos podem muito bem ter feito isso com o conhecimento e apoio dos Estados Unidos, uma potência nuclear. Agora, o que acontece se exatamente a situação sobre a qual alertamos ao revisar nossa doutrina nuclear for concretizada e não fizermos nada? Isso poderia ser uma situação muito difícil para a Rússia. Essa falha em responder de maneira muito contundente e clara, por si só, poderia incentivar mais ataques à Rússia. Então acho que os conselheiros de Putin vão dizer exatamente isso a ele. Agora, como Putin vai responder a isso? Espero que a resposta dele seja: preciso conversar com Trump sobre isso, porque podemos estar entrando em uma nova fase desse conflito, na qual a Rússia pode ser forçada a retaliar de uma forma que, por sua vez, pode muito bem obrigar o Ocidente a responder também. E eu não quero seguir por esse caminho sem conversar com os americanos sobre essa situação e ter a oportunidade de desarmar isso. Não acho que uma resposta enérgica da Rússia seja inevitável, mas certamente é uma possibilidade significativa. E as implicações disso são perigosas o suficiente para que eu ache imperativo que os dois presidentes conversem urgentemente sobre essa situação e administrem isso. Acho que ainda é possível controlar, mas pode facilmente sair do controle se não estivermos todos envolvidos de maneira muito direta para evitar que isso escale ainda mais. Well, to circle back to the
Voltando às negociações, como você disse, se a causa raiz desta guerra é a disputa entre a OTAN e a Rússia sobre como deve ser a arquitetura de segurança europeia, e estamos usando os ucranianos como um proxy, como podemos explicar ou justificar o formato das negociações? Porque nas negociações atuais, são os ucranianos e os russos sentados juntos. Mas parece que as duas partes principais que deveriam estar negociando são os americanos e os russos, que deveriam encontrar algum tipo de acordo. De fato, toda a ideia de que a expansão da OTAN significa que os ucranianos têm que aceitar não entrar na OTAN, em vez de a OTAN se comprometer a não se expandir, do meu ponto de vista, isso faz parte do motivo que desencadeou a guerra desde o início. Quando a OTAN disse que não colocaria nenhuma restrição à expansão, a Rússia não conseguiu negociar uma nova arquitetura de segurança com o Ocidente. Então, em vez disso, a Rússia teve que mudar seu foco para a Ucrânia e dizer: vocês não podem entrar nesse bloco militar, e agora temos uma guerra. Mas não seria uma solução sensata voltar a buscar que as grandes potências encontrem uma solução para a arquitetura de segurança? Sim, eu acho absolutamente. Não deveria caber à Ucrânia decidir se vai ou não ingressar na aliança da OTAN. Os ucranianos certamente são livres para se candidatar. Eles certamente são livres para dizer: queremos entrar na aliança. Mas cabe aos Estados Unidos e aos outros aliados da OTAN determinar se aceitam ou não a Ucrânia. E isso exige o consentimento unânime da OTAN. Portanto, se os Estados Unidos disserem: olha, não é do nosso interesse que a Ucrânia faça parte da aliança da OTAN, esse é nosso direito soberano. Devemos tomar essa decisão não com base no que é melhor para a Ucrânia, mas no que é melhor para os interesses de segurança nacional dos Estados Unidos. E sim, eu acho que os Estados Unidos e a Rússia precisam negociar diretamente entre si sobre essas grandes questões geopolíticas de segurança europeia. Não cabe aos Estados Unidos e à Rússia decidir onde a fronteira entre a Ucrânia deve ser traçada. Não cabe aos Estados Unidos determinar para a Ucrânia quando, onde e como ela deve realizar eleições, ou o que suas leis devem dizer sobre o tratamento da língua russa e das minorias russas. Essas são questões que cabem principalmente à Ucrânia decidir. E os russos certamente podem tentar negociar com os ucranianos sobre esses temas, caso queiram. Não cabe a Washington e Moscou resolverem isso entre si. Mas para mim, essas questões são subconjuntos de um conflito geopolítico maior, que é fundamentalmente entre Moscou e Washington, e que não pode ser resolvido a menos que Moscou e Washington negociem diretamente entre si. Se avançarmos nessas questões maiores, será muito mais fácil lidar com todas essas outras questões, algumas das quais são assuntos bilaterais entre Ucrânia e Rússia. Bem, esse era parte do problema com o Acordo de Minsk, a crítica comum, porque o Acordo de Minsk era entre Kiev e Donbas. E o argumento comum era, bem, sabe, é um pouco artificial porque sugere que a Rússia não é parte do conflito. Mas claro, eles são parte do conflito, assim como a OTAN. Então, de certa forma, precisávamos incorporar essa complexidade nas negociações, porque, novamente, isso reconhece a Rússia como participante, mas não o Ocidente. Então é muito difícil, eu acho, todo o formato disso. Mas outro problema, no entanto, com Trump não se afastando das negociações é, quando essa guerra passa a ser de Trump, então? Porque existe essa posição muito desconfortável em que Trump, por um lado, diz que não é a guerra dele, que ele é um mediador. Novamente, as duas principais partes, bem, se você não levar em conta os ucranianos, seriam os Estados Unidos e a Rússia. Então, se isso é, sabe, a OTAN, mas a OTAN é realmente, bem, os Estados Unidos são o principal ator na OTAN. Então, por quanto tempo essa pretensão pode continuar? E se ele não se afasta, em que momento ele passa a ser responsável pela guerra?
Bem, como o apoio americano é tão fundamental para a defesa da Ucrânia, acho que se os Estados Unidos se retirarem, teremos que arcar com as consequências dessa decisão para a Ucrânia no campo de batalha. E haverá muitas pessoas em Washington que serão muito rápidas em apontar o dedo para Trump nessa circunstância. Agora, por outro lado, se não nos retirarmos completamente, se continuarmos a fornecer ajuda à Ucrânia, continuarmos a fornecer apoio de inteligência à Ucrânia, mas não assumirmos um papel ativo na busca de uma solução pacífica para esta guerra, corremos o risco, exatamente, da situação em que estamos agora, após os ataques ucranianos à força de bombardeiros estratégicos da Rússia. Ou seja, de que os russos assumam que os Estados Unidos estiveram envolvidos de alguma forma na realização desses ataques pela Ucrânia. De um jeito ou de outro, essa vai ser uma guerra da qual Trump não pode se desvincular. Tenho muita simpatia pela ideia de que Biden merece uma enorme parcela de culpa por ter permitido que essa guerra começasse em primeiro lugar. Também entendo o argumento de Trump de que essa não é a guerra dele e que não teria acontecido sob sua administração. Mas ainda assim, estamos em uma situação agora em que não acho que Trump tenha uma forma viável de escapar das consequências das decisões que ele toma neste momento sobre os próximos passos. E acredito que entre as alternativas, engajar-se diretamente com Moscou, em busca de um amplo compromisso geopolítico entre os Estados Unidos e a Rússia, é o melhor caminho a seguir. Isso permitiria e facilitaria o progresso em toda a gama de questões que precisam ser abordadas para que um acordo de paz completo seja firmado e implementado. E você não vai conseguir isso simplesmente dizendo: "Ei, os dois lados têm que parar de atirar um no outro. Precisamos de um cessar-fogo incondicional primeiro." Os russos não vão concordar com isso, porque significaria abrir mão da vantagem militar que eles têm no campo de batalha agora, que é realmente a única garantia de que podem conseguir o tipo de acordo geopolítico com o Ocidente que consideram fundamental para seus próprios interesses de segurança. Então, eles não vão abrir mão dessa vantagem. Por isso, acho que precisamos focar não em insistir que os dois lados concordem com o cessar-fogo imediato, mas sim que a Rússia aceite esse amplo compromisso geopolítico, onde dizemos, ok, sem Ucrânia na OTAN, sem OTAN na Ucrânia, e o é. E a Rússia, em troca, faz o que teria sido uma concessão extraordinária em 2014, quando, como você sabe, a Rússia se opôs fortemente à adesão da Ucrânia à União Europeia. E agora chegamos ao ponto em que parece realista que a Rússia concorde formalmente em apoiar a adesão da Ucrânia à União Europeia. Na verdade, eles já disseram repetidamente que estão dispostos a fazer isso. Portanto, os contornos desse acordo geopolítico já são evidentes. Acho que estão ao nosso alcance. É algo que Trump poderia alcançar se ele agir agora. E isso seria primeiro uma conquista muito significativa se ele conseguisse consolidar esse compromisso. Mas também permitiria um acordo sobre um roteiro para resolver todas as outras questões táticas que precisarão ser trabalhadas ao longo do tempo, reduzindo bastante a pressão de tempo sobre isso e ajudando a aliviar o que considero, neste momento, uma situação muito preocupante e repleta de riscos de escalada. Então, só uma última pergunta bem breve. Você acha que as negociações podem realmente ter sucesso, que podem ser bem-sucedidas? Porque parece que os russos agora consolidaram essa posição. Eles querem neutralidade e concessões territoriais. Quanto mais tempo o outro lado esperar, mais rigorosas serão as exigências deles toda vez que tiverem que voltar à mesa. E os Estados Unidos realmente não têm tanta influência sobre a Rússia. Mas se quiserem reunir as duas partes, que estão tão distantes, teriam que colocar toda a pressão sobre Zelensky e os europeus. Você vê da mesma forma? E acha que é possível reunir todos eles?
Bem, deveria ser possível chegar a um compromisso em que a Ucrânia não fará parte da OTAN, porque os próprios ucranianos já sabem que não vão entrar na OTAN. Nós deixamos isso mais do que claro. Certamente isso ficou claro em 2014, quando os russos anexaram a Crimeia e os Estados Unidos não entraram em guerra para defender a Ucrânia. Ficou claro em 2022, quando os russos lançaram essa invasão em grande escala à Ucrânia e os Estados Unidos não entraram em guerra com a Rússia para defender a Ucrânia. Em outras palavras, mostramos, por nossas ações, que não vamos entrar em guerra para defender a Ucrânia. E se não vamos fazer isso, então não vamos assumir um tratado de obrigação de entrar em guerra para defender a Ucrânia. O que teríamos que fazer se a Ucrânia fosse parte da OTAN? Então os ucranianos já sabem disso. Agora, o que eles poderiam receber em troca de uma concessão, que na verdade não é uma concessão, mas sim um reconhecimento dessa realidade fundamental, é um caminho para a independência, soberania e prosperidade futura. Em outras palavras, se a Ucrânia fizesse parte da União Europeia, estaria ancorada no Ocidente política e economicamente, de forma semelhante ao que aconteceu com a Áustria e a Finlândia durante a Guerra Fria. Isso funcionou muito bem para eles, e seria algo que ofereceria perspectivas de reconstrução econômica para a Ucrânia. Isso possibilitaria que milhões de refugiados que fugiram dos combates retornassem à Ucrânia com alguma esperança de que poderiam voltar para um país em paz, com uma chance real de reconstrução econômica, empregos e prosperidade. Portanto, esse caminho em direção à adesão à União Europeia oferece esperança à Ucrânia, que de outra forma não existiria sem esse tipo de compromisso. Os russos não vão permitir que a Ucrânia seja reconstruída, e eles realmente têm poder de veto sobre isso. Esse veto se manifesta na forma de ataques com mísseis e bombas que o Ocidente e a Ucrânia não estão em posição de impedir. Simplesmente não temos a capacidade de defesa aérea para isso. E, portanto, o que a Ucrânia estaria recebendo, se rejeitássemos esse tipo de compromisso, seria colocar o país em um caminho de disfunção ao longo do tempo, rumo à destruição, ao colapso no campo de batalha, sem perspectiva de reconstrução e com graves riscos de que se tornasse politicamente muito mais parecida com a Líbia do que, você sabe, um Estado europeu moderno e próspero. E para mim, essa é uma escolha que deveria ser clara para os ucranianos e europeus concordarem. E acho que os russos podem aceitar isso. Acho que eles já indicaram que podem aceitar. Devemos garantir esse tipo de concessão dos russos. Uma vez feito isso, todas as outras complicações não serão fáceis de resolver, mas serão muito mais solucionáveis nessas circunstâncias do que são agora. Então você começa grande e depois vai reduzindo, em vez de começar por baixo, com um cessar-fogo, e esperar que isso se transforme em um compromisso geopolítico mais amplo. O que você está dizendo é, sabe, muito sensato e razoável. Minha preocupação é como moro na Europa, não estou vendo essa razão no momento. Mas esse é um assunto para outra ocasião. Então sim, muito obrigado pelo seu tempo. Agradeço muito. De nada, disponha.